Olá, bem-vindos ao Diversearte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, em livros e arte em geral. Eu sou o Eduardo Stelita. E eu sou Pedro Schenck. No episódio de hoje, a gente vai conversar novamente sobre relações de gênero, sobre o filme da Barbie, dessa vez com a perspectiva delas. A gente já gravou um episódio conversando sobre Barbie pela perspectiva dos homens, e hoje a gente vai conversar sobre Barbie pela perspectiva delas. E Barbie, para quem ainda não sabe, ou quem estava vivendo embaixo de uma pedra nas últimas semanas, é um novo filme da Greta Gerwig, que estreou no Brasil no dia 20 de julho de 2023 e conta a história da Barbie, que está se descobrindo e saindo do mundo da Barbilândia, do mundo da fantasia que a Mattel criou, e conhecendo o mundo real, e se confrontando algumas questões de equidade de gênero no mundo real. O MDB, ele colocou uma sinopse que eu achei bastante interessante, então eu vou ler rapidamente a sinopse. E esse filme tem sido muito bem recebido, então no IMDb ele já está com nota 7.4, e é o filme que atualmente está com maior relevância, o filme mais popular dentro da base de dados. A sinopse diz o seguinte: viver na terra da Barbie é ser um ser perfeito em um lugar perfeito, a menos que você tenha uma crise existencial completa ou que você seja um Ken. E para alimentar a conversa hoje, a gente convidou a Thalita Castro e a Mirelle Lima para trazerem as perspectivas delas. Então, acho que é interessante a gente começar também conhecendo um pouquinho de vocês contando um pouco o que vocês fazem, quem vocês são, que espaços vocês ocupam na sociedade, e aí a partir daí a gente vai tocando a nossa conversa sobre o filme. Thalita, você gostaria de começar? Olá, pessoal. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sempre bom estar aqui com você, Edu, e com esse pessoal. Meu nome é Thalita, eu sou profissional de recursos humanos há mais de 10 anos. Também sou educanda em diversidade e inclusão, porque eu estou sempre aprendendo, fiz alguns cursos. Trabalho também como maquiadora profissional, uma carreira B, e estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir aí com o tema tão importante, tão relevante e que eu gostei tanto, que foi o filme da Barbie. Olá, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar de uma coisa tão legal quanto Barbie. Eu sou jornalista, tenho 22 anos, sou jornalista e agora também estou estudando letras, fazendo uma segunda faculdade de licenciatura em letras. Sou completamente apaixonada por cultura pop, fã de tudo que envolve filmes, músicas, livros. E estou muito feliz para estar aqui hoje falando sobre Barbie, principalmente com um recorte que eu gosto muito, que é essas relações de gênero. Quer que eu puxe? Puxa, vai puxando. Pensei que você ia começar. Então, prazer estar com essas convidadas aqui hoje para falar sobre relações de gênero. Eu e o Edu, a gente já fez a parte 1 desse tema, a gente falou mais sobre as nossas vivências. Então, antes de ouvir esse episódio, é interessante que vocês escutem também o nosso lado, né? O Edu falando sobre uma vivência de uma pessoa que não brincou muito de Barbie, e já a minha infância inteira foi Barbie. Então, a gente trocou uma ideia muito legal. E agora a gente quer escutar a visão, né, por elas, de como que foi esse impacto do filme, né? Porque mundialmente impactou todo mundo de forma diferente. Mas eu queria saber agora de vocês, qual foram os pontos altos do filme para vocês, para a gente começar. Quer começar, Mi? Já tá falando. Pode ir você. Bom, eu assisti há muito pouco tempo, alguns minutos atrás, e achei primeiramente fantástica a produção, impecável o filme do início ao fim, a fotografia, o roteiro, os atores, atrizes,
Foi muito, muito bom mesmo. As referências, consegui pegar muitas de outros filmes, de marcos históricos, e achei que trouxe uma reflexão muito importante sobre os papéis de gênero, sobretudo sobre a questão de se explorar o interno masculino e de se elaborar as próprias angústias, né, por parte do homem, que muitas vezes os filmes com temática do feminismo, do patriarcado, não têm esse cuidado, né, de trazer a questão do homem, né, e sim a questão da luta feminina, que está super certo também. Eu trouxe aqui alguns dados, e aí vou passar bem rapidinho, né, que eu pesquisei. Bom, a primeira Barbie foi feita em 1959, né, e apenas em 80 que a gente teve a primeira Barbie negra, em 97 a primeira Barbie cadeirante, e somente em 2015 a gente teve o primeiro comercial com um menino. Então, que foi uma propaganda da Moschino. Então, se vê como a diversidade e inclusão caminhou, assim, bem lentamente no universo da Mattel. Então, eu acho que isso foi retratado no filme também, que eu achei super interessante. Tem várias camadas e atinge vários públicos, né? Tem o público das crianças, das adolescentes, o público mais velho, né? 50 a mais. Eu acho que todo mundo conhece a Barbie, todo mundo vai se identificar de alguma forma com as passagens do filme. E nossa super fã de Barbie, Mirelle, como é que foi a experiência aí na estreia? Foi uma experiência incrível. Eu cresci brincando de Barbie e eu cresci assistindo Barbie. Eu sempre fui muito fã dos desenhos. Eu tinha vários DVDs e até hoje eu ainda assisto, é o meu conforto, sabe? Dias tristes, dias ruins, coloco ali um filme da Barbie para assistir, porque eu tenho muito esse sentimento de nostalgia, de realmente esquecer de tudo e pensar apenas no filme, me divertir. Então, foi muito bom acompanhar todo o processo. Eu acompanhei o processo do filme da Barbie desde o início. Estava ali quando foi escolhido o elenco. A Greta é uma pessoa que eu gosto muito. Eita, próximas. Eu gosto muito dos filmes dela. Então, quando eu vi que ela ia ser a diretora, eu fiquei muito feliz. E acompanhei as fotos que vazavam, as sinopses, as coisas. E, mesmo assim, uma pessoa que acompanhou muito como eu, o filme conseguiu me surpreender. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque eu podia ter chegado lá no cinema e já estar saturada, já ter a sensação de que eu já tinha assistido o filme, de tanta coisa que eu já tinha visto. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha tudo, eu não tinha nada, porque eu não sabia para onde o filme ia. Eu sabia que ela ia para o mundo real, né, tal, mas eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia para que rumo esse filme ia levar. Então, eu acho que foi um filme que conseguiu surpreender, mesmo quem que achava que já sabia de tudo. E é um filme com várias perspectivas importantes, e eu acredito que cada pessoa que assiste consegue ter uma visão diferente. É um filme que é para todo mundo, e todo mundo consegue ter uma opinião diferente sobre o filme. Então, eu acho que é um filme muito inteligente quando ele consegue fazer isso. Vocês estão trazendo uma perspectiva que é bacana, porque é um pouco diferente da impressão que eu tive. Que a gente até conversou no último episódio, que eu tive a impressão de que ele foi um filme feito mais para nossa geração, para nossa idade, para as pessoas que estão com mais de 20 anos. Eu acho que se ele fosse talvez um filme para crianças, ele não teria tido o mesmo sucesso, até porque não sei, aí pode ser uma impressão minha também. A Barbie não tem o mesmo peso simbólico hoje em dia que tinha para as crianças de hoje em dia que tinha para as nossas infâncias. Então, eu acho que ele toca muito nessa coisa do saudosismo, né? E eu me lembro que eu tive pessoas próximas que falaram, posso levar os meus filhos para ver Barbie? Eu, quando comentava, eu assistia, posso levar os meus filhos para ver Barbie? E aí eu ficava assim meio, putz, então, eu não sei se sua filha pequena, com 3 anos, com 4 anos, se ela vai entender alguma coisa, não sei se uma filha pré-adolescente vai entender outras coisas. E a Mirelle mudou a minha percepção, porque você compartilhou mais cedo que
como foi conversar com a sua cunhada de 11 anos, né? Como foi a percepção dela do filme? O que ela conseguiu captar e entender? Não, eu saí do filme pensando, gente, as crianças não vão entender nada desse filme, que criança não vai conseguir assistir esse filme. E aí, eu, inocente, né? Questionando, né? Achando que realmente as crianças não iam entender. E aí, quando eu conversei, a minha cunhada ela tem 11 anos, e aí ela falou que ela foi assistir Barbie, se eu não me engano, na semana do aniversário dela. E ela contando que ela tinha que assistir, porque todas as amigas dela da escola iam assistir, ela ia chegar na escola e ia estar todo mundo falando sobre Barbie. E aí eu fiquei, gente, o que esse tanto de criança vai entender sobre o filme? Porque é um filme muito voltado para mulher jovem jovem adulta. E quando ela me falou da percepção dela, eu fiquei surpresa, porque eu achei que ela não ia gostar, inclusive. E ela disse que amou, que achou muito bom, que era um filme muito colorido, muito divertido, que isso a gente já espera, né, que vai pegar para a criança. E que ela gostou muito que a Barbie não ficou com Ken no final, porque o Ken era o chato, porque os meninos eram muito bobos, que era muito engraçado ver os meninos daquele jeito. Então, eu fiquei muito surpresa por perceber que algumas crianças, não dá para generalizar, porque eu acho que tem crianças também que não gostaram, que devem ter achado chato, não devem ter entendido o contexto, mas tem crianças que já conseguem ter essa percepção, que já conseguem enxergar ali no cinema um retrato do dia a dia delas, como é isso. Os meninos bobos da escola dela, que fazem as piadas que ela acha idiotas, eram aqueles homens adultos do filme que agem da mesma forma que eles. Então, é uma percepção legal também. Então, eu abri um pouco a minha mente também, porque eu saí pensando, gente, as crianças não vão entender esse filme, sabe? Eu falei, não, calma, Aurélia, dá para as crianças assistirem também. Não, o filme não é só seu, deixa as crianças assistirem também. E elas vão ter a interpretação delas, e tá tudo bem, que do mesmo jeito que eu não vou ter a mesma interpretação de uma mulher que seja mãe que vai assistir o filme, e que para ela vai ter um peso diferente. Então é isso, eu acho que o filme consegue atender vários públicos diferentes, sem ficar preso ali em uma caixinha, em um significado só, e excluir, dizer, tal público não pode assistir esse filme. Não, ele pode, só significa que ele vai entender tanto quanto as outras pessoas. Vocês falaram sobre essa questão de representatividade, e isso que você falou, né, que você não vai entender o filme como uma pessoa que é mãe, né, como uma mulher que é mãe. O que foi mais representativo, assim, pessoalmente para vocês? Porque o Edu me fez essa pergunta e eu meio que falei, sei lá, o Alan, que tava lutando lá com elas. Foi isso que eu achei representativo para mim, assim. Claro que tem o fato de ter uma atriz trans também foi muito legal, né? Eu me senti representado de alguma forma com isso. Mas não teve nenhum personagem específico que eu falei, nossa, isso aqui para mim me marcou. Para vocês, teve algum personagem, teve alguma história, assim, que teve mais representatividade? Pode ir, Thalita. Legal. Olha, eu confesso que a minha personagem favorita foi a Barbie toda riscadinha e fazendo malabarismos, e eu acho que muitas vão se identificar, porque assim, eu gostava mais de bonecas, né, do que de Barbies, e a minha irmã gostava mais de Barbies, só que ela destruía as Barbies, né, e cortava cabelo, e riscava, então era essa lembrança de Barbie que eu tinha, e eu achei fantástico na hora que ela virou o pé, né, e ela se achou defeituosa por isso, né, por isso que ela foi procurar a Barbie que para todos era a normal, né, que precisava de conserto. E essa referência que eles têm sobre nós somos o que as meninas brincam, né? Se as meninas estão bem felizes, elas vão brincar e a gente vai ter uma vida feliz. Se começa a bater a tristeza, a angústia, né? Eu até anotei aqui, quando começa a pensar na morte, se abre um portal para algo desconhecido, né? E isso é muito a caracterização ali, a projeção do que é a vida adulta, né? Você vai migrando para a fase da adolescência, da vida adulta, vai surgindo essas questões que deprimem, né? Responsabilidades, angústias, perdas, relacionamentos. É uma fase complicada, né? E o filme trouxe isso. Então, eu gostei bastante
dessa personagem e dessa passagem aí, dessa referência que ele trouxe. Eu me identifiquei muito com a Barbie estereotipada da Margot, porque em todos os momentos de crise, quando ela estava em surto, eu olhava para o lado, assim, para minha amiga que foi assistir comigo, e eu falava, ela sou eu, porque quando ela estava lá chorando, pensando que ela não era boa o suficiente em nada, que ela não sabia o que ela queria fazer, que ela estava se sentindo feia, estava se sentindo burra, estava sentindo tudo, eu me vi muito dela, porque eu constantemente tenho crises igual a ela. Então, eu me identifiquei muito nessa parte e eu achei muito incrível a maneira que o próprio filme brinca com isso, porque na cena que a narradora fala, quando a Barbie tá chorando falando que ela é feia, e a narradora fala que a Margot Robbie não é a melhor pessoa escolhida para falar isso. Então, a maneira que o filme brinca com isso, de que eu achei muito interessante, e de que muitas vezes a gente tem essa visão de que mas ela já é linda, porque ela tá tendo... Não, gente, ela não vai ter... E ela tem as inseguranças dela também. A própria Barbie, apesar de ser a Barbie estereotipada, a Barbie padrão, ela tem as suas inseguranças porque ela se sentia vazia ali na Barbilândia. E eu achei isso muito legal. E quando ela sai para o mundo real, tem uma cena que, para mim, eu achei muito bonita, que é quando ela tá chorando e ela tá no ponto de ônibus, se eu não me engano, e ela encontra a senhorinha, e ela fala, você é muito linda. Porque se a gente parar para pensar, na Barbie as pessoas não envelhecem. Ela nunca tinha visto uma pessoa idosa. Então, ela nunca tinha visto uma pessoa real, com marcas de idade. Uma pessoa que realmente não é uma boneca perfeita. E ela achou aquela mulher linda. E autoestima de milhões também, né? Falou assim, eu sei. E ela, eu sei. Então, ela teve contato com isso, que ela viu que a mulher era uma senhora e era linda. Então, quando ela teve esse choque de todos essas percepções que ela não tinha presa na Barbilândia, eu achei muito bonito. E eu me identifiquei muito com a Glória também, em vários momentos, porque apesar de não ser mãe como ela, de não ter a mesma vivência com ela, não tem como não se identificar com o monólogo que ela faz para Barbie. Eu acho que não tem como a mulher que assiste esse filme não se identificar com pelo menos uma frase daquele monólogo, que é muito forte, é muito bonito. Então, consegui me identificar em vários pedaços, de várias maneiras, inclusive com a filha da Glória, porque toda mulher, quando se descobre feminista na adolescência, tem sua fase de, ai meu Deus, sou muito feminista, estou revoltada. E ela levando a Barbie, e aí depois você cresce, você vê que calma, que não é bem assim, que não precisa disso tudo, sabe? No auge da militância ali. Então, eu também tive aquela fase. Eu tive aquela fase de questionar tudo, de criticar tudo. E aí você cresce e você se permite dizer que sim, a Barbie é um produto do capitalismo, mas tudo bem você gostar dela, tá tudo bem você consumir, você não precisa, sabe, criticar o tempo inteiro e ter que abrir mão de tudo. E senão realmente você não vai viver. Então você consegue consumir e essa questão da Barbie ser um produto do capitalismo e tudo isso, e manter o seu senso crítico. E eu acho que o filme é muito bom nesse sentido, porque ele mesmo faz crítica disso. Eu via muitas pessoas perguntando, nossa, como a Mattel deixou um filme desse ser produzido? No filme está a resposta. Naquela cena que, no final, que a Glória fala, vamos fazer uma Barbie real. E eles falam, não, isso não vai... as pessoas não vão gostar disso, isso não é legal. Aí o cara lá fala, não, vai dar dinheiro. Aí ele, então vamos fazer assim. É a mesma coisa, a pessoa não está preocupada em quebrar padrões, fazer Barbies, preocupada com a diversidade. Mas ela sabe que isso vai dar dinheiro. Então, o próprio filme escancara essa realidade e eu achei isso genial. Eu vi muita gente falando, né? Por que tá todo mundo indo vestir de rosa? Tipo assim, tantos problemas no mundo e a gente tá se mobilizando. Qual o problema da gente assistir um filme, gostar do filme e vestido de rosa, sabe? Tipo, o capitalismo não vai acabar se a gente não for. Então, desculpa, a gente tá fazendo barulho? Porque tá fazendo um barulhinho aqui. Tá saindo no microfone? Não, tá ok. Então vou continuar falando. Então, assim, o capitalismo não vai acabar se a gente não for vestido de rosa assistir Barbie. Ou se a gente for assistir Oppenheimer e não assistir Barbie.
É porque eu virei hater de Oppenheimer depois que eu assisti Eu 3 fui horas. assistir Jurassic com a roupa do Jurassic, eu sempre vou uniformizada, gente. É, Já tá no tudo bem. clima. Eu também, sempre que eu vou assistir um filme, eu coloco uma blusa diferente, que essa é a graça, né? Eu tô pagando pra assistir, então eu vou todo Sobre caracterizado. isso. Então eu acho que não tem problema nenhum, né? Mirelle falou da cena da menina, e eu achei muito engraçado quando chamou ela de Barbie fascista. Que tem esse meme da Barbie fascista, né? Eu acho que até a Mattel falou que era pra tirar essa fala, ou era a cena. Mas depois eu acho que a Margot Robbie falou, não, vamos deixar, porque é uma cena interessante, é interessante ver a menina já estressada com a vida, com o capitalismo, com tudo, com a Barbie humana lá falando. Então, essa cena também foi muito legal pra mim. E aí, Edu, agora você que tá quietinho. Eu fiquei pensando também, né, as nossas fases, né? Eu acho que vocês trouxeram muito esse movimento, né, das nossas fases de militância e de construção da identidade, né? Então, eu também, em relação ao LGBT, eu passei por isso, né? Então, eu já fui aquela coisa do pêndulo, né? Então você vai assim para um extremo, nossa, todo encontro, toda pessoa que você conhece, a primeira coisa que você tem que dizer é que você é gay, que então você vai lá para um extremo de militância e tipo, não consuma essa marca, não consuma aquela marca, não, porque aquela pessoa falou aquilo, não pode. E aí você vai aprendendo a encontrar o meio do caminho, né? Porque você não vai, né, sair brigando com todo mundo, e nem todo mundo, e eu acho que isso é muito do trabalho da diversidade e inclusão, a gente parte do pressuposto que todo mundo conhece tudo, que todo mundo tem que saber de tudo, e que todo mundo, se você não sabe é porque você vai no Google, olha no Google. E isso definitivamente não é a minha abordagem. No Instituto, a gente sempre busca encontrar as pessoas onde elas estão, conversar com as pessoas, entender que, tipo, o vocabulário das pessoas não vai ser sempre adaptado, que as pessoas às vezes vão falar besteira, e que alguns momentos vai fazer sentido você interromper e corrigir, em outros momentos não vai fazer, em outros momentos só vai atrapalhar. Então, só vai criar resistência desnecessária, ou só vai tirar até o protagonismo de outra pessoa que pode pegar aquele espaço e pegar aquele momento e ter uma fala mais potente por quem ela é, pelo corpo que ela tem. Então, eu identifico esse processo que vocês passaram, né, e que vocês contam da adolescência. Eu tive isso com LGBT, eu estou passando um pouco em relação à neurodiversidade. A neurodiversidade é mais recente para mim, então também é mais próximo, e ainda eu estou nessa fase mais, como é que eu diria, mais quente, né? Ainda é mais quente, ainda é mais novo, né? E tem algo que vocês falaram que eu fiquei bastante pensando, como é que é essa relação com o feminismo e como é que é essa relação com o processo de se tornar uma pessoa adulta, né? De se tornar, não só uma pessoa adulta, se tornar uma mulher adulta, e das expectativas que tem sobre ser uma mulher adulta versus as expectativas que tem sobre ser um homem adulto. Como vocês percebem essa diferença, né? A sua sobrinha, a sobrinha não, a cunhada da Mirelle, de 11 anos, disse, olha, os meninos são bobos. Os meninos continuam bobos? Os meninos continuam como quem quando crescem? Como é que a percepção de vocês muda da experiência em relação ao feminismo, em relação a ser mulher e em relação ao olhar sobre o homem? Pode ir. Bom, eu, como eu comentei, né, achei fantástica a completude do filme em relação ao Ken, né? Eu até fiz aí uma referência
a questão do falocentrismo, então, antes a gente tinha a questão do homem ali como centro, né? Como o completo, como a figura perfeita. E aí, o filme trouxe essa discussão. Na Barbilândia, a Barbie, que é a figura perfeita, que é o que completa o todo, né? E o Ken, ele fica ali sem saber qual que é o papel dele. Eu acho que isso traz uma discussão muito profunda sobre como que a gente precisa também falar sobre isso. Como a Mi falou, né, a gente tem a nossa fase de rebeldia, de pensar sobre o papel da mulher na sociedade, sobre como ainda há muito a se fazer, só que o homem ainda está ali, né, ocupando espaços, querendo ser feliz, querendo viver ao seu modo, com a mentalidade, com as vivências que ele teve, e a gente precisa, de alguma maneira, que eles sejam aliados, né? A gente não precisa se voltar contra eles, a gente precisa trazer eles para esse pensamento. Então, como fazer isso? Como coexistir, né? E aí, é super importante que as mães, que as tias, que as primas ajudem esses homens a explorarem um pouco mais do seu interno, sabe, do seu interior, a falar sobre as suas angústias, os seus conflitos, né? Porque esse homem, ele também precisa, muitas vezes, de ajuda, né? A mulher tem a questão do cuidado quando quer e se quer, e o homem, ele ainda, entendo eu, muitas vezes, ainda não encontrou aí qual que é o seu lugar na sociedade, por mais que a própria sociedade, historicamente, já tenha dito, olha, seu papel é esse. Né? Talvez eles mesmos não estejam satisfeitos com os seus papéis, né? Então eu acho que é super importante a gente, enquanto mulheres, trazer os homens para reflexão. Então que bom que os homens foram assistir o filme. Eu vi muitas críticas, muitos reviews de homens falando, e eu achei maravilhoso, né? Porque os homens estão interessados no tema genuinamente, né? Não só para vender, não só para se promover, mas porque realmente eles têm alguém, né, que precisa daquela reflexão, que precisa que se traga alguns temas à mesa, né? Eu adorei também as cenas com os executivos, eu achei fantástico, porque traz aí o universo dos homens trabalhando juntos e muitas vezes não encontrando respostas, porque está tudo muito igual ali, muito padrão, e tendo que falar sobre mulheres, sendo que eles não conhecem genuinamente o universo das mulheres, porque eles não são mulheres, e aí a representatividade vem forte, mas que eles também têm suas dores, né? Eles também têm suas angústias. Então, eu acho que o filme, ele tem várias camadas, né? Como eu comentei, cada um vai ter o seu olhar. É um filme que, como a Mi falou, dá para assistir 2 vezes, até 3, para ir pegando as referências, e eu acho que é um filme necessário para essa fase que nós estamos vivendo, de ressignificação de muita coisa, de entender que, como o Edu falou, né, a gente vai chegar em lugares que as pessoas não sabem, que etarismo, que misoginia, machismo não é legal, e que muitos vão continuar reproduzindo essas atitudes, mas que há aqueles que a gente consegue ainda reverter, vamos dizer assim, trazer para o nosso lado. Sempre. Então, e a gente vai ter que coexistir de qualquer maneira, né, com todas essas pessoas, e como coexistir de uma maneira que traga aí mais igualdade, mais respeito para todas as pessoas, para todas as formas de ser e existir. Eu acho que é exatamente isso. E quando a gente fala disso, do homem crescer, da mulher crescer, quando a gente tem o viés dos personagens do filme que representam muito isso, que os homens seguem bobos ali, tanto que eu vi uma crítica que falava que, mas todos os homens do filme são retratados como idiotas, e eu fiquei, mas esse é o objetivo, essa é a intenção. Para mim, o melhor homem do filme é o Alan, não é o Ken, não é o Alan é perfeito. E esse é o objetivo do filme, e isso escancara muito, quando a gente vai olhar, a recepção do filme aqui fora. Dos homens falando isso, mas que idiotice, mas que esse título de rosa. Sendo que é isso, as mulheres não... Quando a gente cresce,
as mulheres não podem, não estão mais permitidas a alimentarem a sua criança interior, sabe? A reviverem seus momentos de infância. Enquanto os homens estão fazendo isso o tempo inteiro, os homens estão gritando loucamente e chorando nos estádios por causa de futebol. Mas, sim, meu Deus do céu, as mulheres fazendo isso num show, que coisa ridícula, que infantil fazendo isso. Então, é muito escancarada essa diferença. Os Homem-Aranhas no shopping, que engraçado, que legal. Agora as mulheres de rosa, meu Deus, tanta coisa mais importante no mundo e elas fazendo isso. Então, é muito nítida essa diferença. E eu acho que quando o filme fala isso, tem uma cena do filme que o Ken está conversando com o moço e ele pergunta sobre o patriarcado e o cara fala, não, o patriarcado não acabou, só que agora a gente está sendo mais discreto. E eu acho que é exatamente isso. Que por mais que muitos homens machistas tenham esse discurso de que hoje em dia tudo é machismo, hoje em dia não pode falar mais nada. E é exatamente isso, não acabou. Continua tudo aí, continua tudo acontecendo. A diferença é que hoje eles conseguem disfarçar melhor, conseguem maneiras de fazer nas entrelinhas ali, mas dizer que se fosse assim, estava tudo tão bom, se fosse realmente assim como eles falam. Mas não é, então acho que o filme deixa isso bem claro, de que ainda há um longo caminho a se percorrer, de que não tá tudo mil maravilhas, não tá tudo perfeito, e que ver isso no filme é muito legal. Tinha momentos, eu tava com minha amiga e com meu noivo no filme, e aí tinha horas do filme que acontecia alguma coisa, aí eu e minha amiga, a gente se olhava assim, automaticamente, sabe? A gente, tipo assim, é isso, é exatamente isso. E meu noivo tava assim, que legal, que interessante, sabe? E ele gostou muito do filme. Ele amou o filme. Mas eu sei que, obviamente, não é a mesma visão, de que tinha pessoas na sessão também, eu escutava homens falando, nossa, que idiota. Oxe, como assim? Então eu só pensava, não é para você, meu querido. Você tá achando idiota porque não é para você esse filme, não é sobre você. Então, tem muito isso de quando vê que... Sendo que a gente está acostumado com isso o tempo inteiro, porque as coisas não são feitas para a gente. As coisas não são feitas por mulheres, nem para mulheres. São feitas por homens e para homens. Então, quando um homem vê um filme desse, que não é feito para ele, pronto, acabou o mundo. Sendo que esse é o nosso dia a dia. E tem uma cena do começo, quando eles vão para o mundo real, que logo que eles chegam, estão andando de patins, e a Barbie fala, eu tô sentindo um tom de... Eu não lembro a palavra exata. De ameaça, de violência no ar, algo assim, tá se sentindo ameaçada, de insegurança. E o Ken fala não, que ele tá sentindo um tom de admiração, que ele tá se sentindo ótimo. E é isso, aquela cena ali representa bem como é o dia a dia, a vida real o tempo inteiro. Queria só pegar um gancho, um minutinho só da Mi. Uma das cenas também que eu mais amei foi a cena da caixa, né, do pessoal lá na sala, um monte de homem pedindo para ela voltar para a caixa, reflete muito o mundo corporativo, né? O Aham Cláudia senta lá da Xuxa acontece todos os dias no mundo corporativo, e a cena da caixa para mim foi emblemática, assim, porque muitas vezes a gente quer falar, quer participar nas reuniões e tem sempre aquela fala de, tudo bem, e continua a conversa, e muitas vezes, depois, o homem entende que aquela fala foi relevante, e ele fala, e o pessoal fala, nossa, realmente faz sentido, vamos fazer. Então, eu adorei essa cena também. E aí eu acho que também a gente fala muito como é que a gente promove essa maior equidade de gênero dentro das empresas, né? Como é que a gente promove realmente voz de mulheres e como é que a gente promove uma mulher puxando outra também, né? Mulheres que chegam à posição e que não é automático, e não é automático em nenhum grupo de minoritário, né? Minorizado, né? Não é automático que uma pessoa que chegou lá, seja lá onde que é o lá que é definido, que ela vai, assim, naturalmente, né, puxar outras pessoas para aquele mesmo lugar. Algumas pessoas vão fazer, outras não vão fazer. E mesmo assim, mesmo com todas as mulheres que chegam, né, em posições de destaque nas organizações,
mesmo que elas puxem outras mulheres, a gente ainda vai demorar muito mais tempo se a gente tiver o apoio de homens fazendo também esse papel, né? Homens também desenvolvendo uma consciência e sendo pessoas aliadas para promover maior equidade de gênero, maior representatividade feminina, maior espaço para voz e perspectivas femininas no processo decisivo, né? Nos espaços de poder dentro das organizações. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso com executivos, né, que muitas vezes são os executivos que não conseguem sair da catraca porque esqueceram o crachá, né, como o filme mostra. Como é que a gente promove essa consciência e essa ação, né? Não basta só ter a consciência, a ação também desses homens que vocês, mulheres, gostariam de ver no ambiente de trabalho que homens em posição de poder fizessem para abrir mais espaço para mulheres em posição de poder? Bom, do meu lado, acredito que os homens têm que ser conectados genuinamente com o assunto, né? Não adianta tentar colocar ali, impor, ó, a partir de agora você vai contratar metade do quadro de mulheres e vai fazer isso, não. Tem que ser algo que conecte com o propósito dele, né? Que ele pense, que ele ressignifique, porque senão vão ser mais mulheres frustradas por ter a cadeira, mas não ter o espaço, né? Não ter a voz de fala. E falo mais uma vez sobre a questão dos aliados, que eu acho que é super importante a gente ter esse pensamento de não bater de frente, né, com toda a nossa rebeldia interna, né, mas tentar conscientizar, tentar apresentar dados, fatos, números. Infelizmente, as empresas são frutos do capitalismo, elas querem lucro, é isso. Acionista quer lucro, quer isso. Então, tentar trazer como que isso é mais lucrativo, a diversidade e inclusão é mais lucrativa, é uma realidade. Na cena, né, que tem todos os homens falando sobre o universo feminino, né, como é importante ter mulheres que possam ter uma opinião diferente, trazer uma realidade diferente para que o produto, o serviço seja adequado para aquele público específico. Eu, inclusive, fiquei chocada quando eu descobri lá atrás que Marisa tinha a maioria do quadro de homens, né? Mas, enfim. De mulher para mulher. Eu fiquei meio chocada, mas é isso, né? Então, como que a gente muda essa realidade? E muito do que vem do próprio mercado, o mercado já pede isso. Muitas pessoas escolhem consumir produtos, serviços que tenham essa preocupação, tanto com o ambiente quanto com a diversidade e inclusão. Então, as empresas elas precisam olhar para isso e os executivos estão nesse meio, né? Então, como que conecta com eles? Para que eles entendam a necessidade urgente de se falar sobre, de se trazer mais espaço para as mulheres, como também para as pessoas negras, para pessoas trans, LGBTQIA+. Eu acredito que é justamente isso, os homens se colocarem nesse papel de escuta e, assim, não tem como, porque não dá para dizer que a mulher tem que chegar no trabalho e discutir com todo mundo e falar, não, isso é errado, isso é machismo, não pode ser assim. É uma pressão muito grande, é uma cobrança muito grande, então tem vezes que a gente só vai ouvir, vai ficar calado e pensar, tá bom, que realmente é algo muito maior em volta, é algo muito complexo para você esperar que toda vez que a mulher está no ambiente corporativo e ela ouvir uma piadinha machista, ela ouvir alguma coisa que ela tem que brigar, que ela tem que... Gente, pelo amor de Deus, não tem como. É muito cansativo, é muito desgastante e realmente tem vezes que não compensa. Tem situações que você sabe que a pessoa não vai mudar, a pessoa não vai, sabe? Que você só vai se desgastar. Então, tem situações que a gente acaba guardando para si, mas é isso, é nas pequenas coisas, é ali, nas pequenas conversas, nas pequenas falas, nas pessoas que você sabe que dá para conversar, que dá para explicar, que estão abertas. É literalmente plantar a sementinha, sabe? Literalmente não, né? Mas é plantar a sementinha ali, porque
os passinhos de formiga, e vai conversando com um, conversando com o outro, e vai entendendo. Não dá para esperar que vai chegar na empresa, fazer uma revolução e vai mudar tudo, porque infelizmente não é assim que funciona. Então, e muitas vezes a gente é obrigado, desculpa, é obrigado a ficar quieto, sabe? A reproduzir aquilo ali, ficar calado diante de tudo, porque, querendo ou não, envolve muitas coisas, então não dá para cobrar, que isso acontece muitas vezes, as pessoas acabam cobrando das mulheres, sabe? Uhum. Assim, mas você deixou ele falar isso? Tipo assim, por que você não cobra dele que ele pare de falar isso? Eu não vou chegar para uma mulher e falar, nossa, mas você está trabalhando num ambiente com um cara assim, você tá deixando o seu chefe falar desse jeito com você, sendo que o problema não é ela. Ela já tem tanta coisa para lidar, ela vai ter que ficar o tempo inteiro ainda, sabe, se desgastando. Você tem que cobrar dele, que ele mude o posicionamento, que ele aprenda, que ele passe a enxergar de uma maneira melhor. E não de que a mulher esteja o tempo inteiro ali brigando, senão não tem saúde mental que aguente. E aí, Edu, vai complementar com mais alguma coisa? Ela puxou a questão da saúde mental, eu fiquei aqui pensando, mas não me veio uma ideia assim específica, não. Você quer trazer outro ponto, Pedro? Não, talvez só complementar, que eu acho que quando a gente chega num lugar e a gente, como o Mirelle estava falando, né, não tem como a gente chegar e já... Se a gente impõe, não é bem recebido. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar do outro, né? No episódio do Por Eles, eu estava até falando sobre a questão do filme, todo mundo querendo se sentir representado de alguma forma, e aí, na verdade, ninguém estava se colocando no lugar de ninguém, todo mundo queria só olhar para si, porque tem várias pautas no filme, né? Eu sei que o filme é bem objetivo, inclusive a gente gostou muito do filme que a gente estava comentando justamente por ele ser bem pontual. O tema é esse, ele não junta várias ideias, né, e mistura toda uma coisa, justamente porque não tem como a gente falar sobre todas as pautas problemáticas do mundo. Mas, de fato, é muito difícil você fazer uma pessoa tentar se colocar no seu lugar e ser empático e realmente entender aquilo que você está querendo falar. E é cansativo também para quem está querendo explicar, né? Eu acho que cansativo é um cabo de guerra. Puxa de um lado, puxa de outro e ninguém chega num consenso ou num equilíbrio. Exato. Tem então inclusive uma passagem, né? Desculpa, pode falar. Não, é que eu ia falar que tem uma passagem que a Barbie pergunta pra mulher trans, desculpa, eu esqueci o nome dela, mas olha, o que tá acontecendo e tal, e ela fala, ai, que delícia, nossa, esvaziamento, algo desse sentido, né? Não tô precisando pensar que tá acontecendo algo errado. E é sobre isso, sabe? Às vezes você cansa de ter que pensar que tá errado, de ter que corrigir, de ter que sofrer. O meu marido que é trans, ele tem uma luta também diária de tentar educar as pessoas, só que às vezes cansa, às vezes ele só quer ser ele mesmo, jogar o videogame dele, conversar sobre coisas inúteis e tá tudo certo, sabe? O papel da militância é cansativo. E isso foi trazido no filme também, de que às vezes a gente precisa de um alívio, a gente precisa de um filme da Barbie, tudo colorido, para esvaziar um pouco a cabeça, né? E isso faz muito eco com aquela cena que eu achei maravilhosa, que elas fazem uma cena meio Matrix ali, né? Com o salto alto e o chinelão, né? Qual que você quer? O salto alto? Eu quero o chinelão. Não, mas você tem que... É muito legal, é muito bom. É muito bom, né? Porque é exatamente isso. As pessoas, quando você faz parte de um grupo minorizado, você está numa luta diária e às vezes é uma luta estratégica. E quem não vivencia aquela luta, às vezes não tem a simpatia mesmo, não desenvolve a simpatia de poder falar, olha, realmente é cansativo, né? E por outro lado, assim, eu acho que eu trazendo assim também, voltando para o ponto de vista, né, do Ken, né, do homem, eu acho que esse papel da pessoa aliada, formar pessoas aliadas, você se construir como uma pessoa aliada não é fácil também, é um processo de desconstrução constante. Eu, na minha jornada,
eu às vezes fico muito me perguntando, e na época que eu estava assistindo o filme, por um acaso estava acontecendo uma situação também que eu estava tendo que lidar, uma situação um pouco complexa de ambiente de trabalho, em que eu estava tendo que lidar com questões que envolviam duas mulheres, e eu fiquei assim, não, peraí, qual é o meu papel? Qual é como eu, com o meu corpo, sendo quem eu sou, sendo um homem, posso contribuir de uma forma que seja positiva. E às vezes essa escolha eu vou sair, eu não vou participar, né? Às vezes a melhor escolha eu não vou participar, ou eu não vou engajar, ou eu não vou fazer dessa forma, eu não vou ser eu a entrar no meio dessa história. Então, não é uma posição também fácil. Eu acho que a gente tende, às vezes, a subestimar o papel da pessoa aliada. A pessoa aliada vai errar, a pessoa aliada vai falar besteira, a pessoa aliada vai, às vezes, né, você vai falar, nossa, mas eu achei que, né, você estava do meu lado e não está mais, né, então, é uma posição também difícil e que eu percebo muitas vezes quando eu faço, né, programas, muito programa de desenvolvimento de liderança inclusiva, muito angústia de alguns homens brancos, né, homens brancos heterossexuais, cisgêneros, sem deficiência, né, e essa angústia no sentido de, tipo, como é que eu faço se eu cometer um erro? Né? E você vai cometer um erro. E às vezes até evitam, né, Edu? Já que eu não sei como lidar, eu prefiro evitar. Aí eu vou evitar, eu não vou desenvolver as pessoas da minha equipe, eu não vou dar feedback, porque ninguém quer ser chamado de machista, ninguém quer ser chamado de racista, ninguém quer ser chamado de sexista, ninguém quer ser chamado dessas coisas, acusado, né? De assédio, né? Acusado de assédio, né? Essas coisas, e a pessoa talvez ela nem tenha essa consciência, né? Por exemplo, a questão do assédio, né? Para ela não foi assédio, né? Mas foi assédio, mas ela nem sabe que foi assédio, né? Então, eu acho que tem um processo que é bastante de autoconsciência, né? E de introspecção, de reflexão e de terapia. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala muito da saúde mental das pessoas de grupos minorizados, né, da mulher, no ambiente de trabalho, da tripla jornada, das pressões, tudo isso. E os homens ainda não estão buscando por ajuda em relação à saúde mental. 80% dos suicídios são homens. Né? Mais de 90% das pessoas que cometem homicídio são homens. Mais de 90% das pessoas que estão nas cadeias são homens. Então, o homem como instituição é uma instituição doente, né? Não estou falando do indivíduo, estou falando como instituição. Tem vários indivíduos que estão adoecidos e que não sabem pedir ajuda, que não aprenderam a pedir ajuda, que não aprenderam a fazer esse processo de introspecção. Então, eu achei que o filme mandou muito bem, né? A gente tinha comentado isso no outro episódio, né, Pedro? Que o filme mandou muito bem em não fazer o Ken o vilão, né? O Ken é um personagem ridículo, mas ele não é o vilão, né? E isso eu achei interessante, porque eu concordo muito com vocês, que esse caminho passe também por você trazer pessoas aliadas e construir com pessoas aliadas e construir também com essa insegurança que a pessoa aliada vai ter, né? Porque ninguém nasce sabendo, né? E para se colocar como aliado, todas as pessoas, quando elas têm que se colocar como aliado de alguma causa, porque o primeiro passo é você reconhecer que você faz parte do problema. E o ser humano não é a pessoa, não é, né? Não está pronto para isso. O ser humano não gosta de reconhecer que está errado, que é o problema. E parte disso, da gente reconhecer que a gente é o problema e que naturalmente a gente vai errar. E o que muda é a disposição, de estar disposto a aprender, a buscar, dessa questão da diversidade mesmo, da inclusão, né? De você buscar, de não é dizer errei e pronto, não, eu tô certo e acabou, não foi minha intenção.
Mas não é você errar e entender, não, isso está errado, não posso repetir isso, tenho que ouvir pessoas, você tem que ouvir, estar disposto a ouvir e entender que você está errado. Então é muito difícil, porque você tem que colocar seu ego de lado, tem que colocar tudo ali para reconhecer de que você não sabe, de que você não sabe e que você vai ter que aprender. E, gente, eu tinha uma última pergunta, que é mais assim, uma inquietação, né? A gente veio de um mundo em que se falava, as mulheres, e ainda a gente ouve muito, né? Mulheres são assim, homens são assado. Quando a gente tem estudos que mostram avaliações de desempenho e os adjetivos que são usados para avaliar o desempenho e as competências das mulheres são muito diferentes dos adjetivos que são utilizados para avaliar o desempenho e comportamento dos homens, que tem bastante a ver com esse discurso que a Glória faz no meio do filme, né, que a Mirelle mencionou, e tem também muitos estereótipos associados, né, às competências que são das mulheres e as competências que são do homem, e hoje em dia eu vejo cada vez mais a sociedade desconstruindo essa ideia de que mulheres são desse jeito e homens são daquele, não faz parte da pessoa, né? Mas a gente ainda vê muito esse discurso uma energia feminina, uma energia masculina, essa ideia do yin yang, que você tem as energias masculinas e femininas dentro de você, e que as energias femininas são mais energias do acolhimento, da espera, da intuição, e a masculina é mais da realização, da decisão, da certeza. Faz sentido isso para vocês ainda, essa ideia de energias femininas e masculinas? Como vocês, como mulheres modernas, enxergam isso? Né? E eu também queria ouvir também do Pedro, né? Eu também, como você vivenciou no processo de transição esses dois conceitos, né? Porque é um conceito, né? É mais abstrato ainda do que a ideia de que a gente ainda vê bastante, né? De que homens são de um jeito e mulheres são de outro jeito. Mas a gente ainda vê esse discurso da energia. Isso ainda faz sentido? Não faz sentido? Tem um ponto de verdade? Tem alguma coisa da biologia? Como é que vocês enxergam isso? Eu de novo? Eu começo, então não tem problema. Bom, eu acho que tem muito da questão da biologia, que trouxe aí algumas ideias para algumas culturas, né? Então, a questão dos hormônios, das diferenças aí físicas, biológicas dos homens e das mulheres, que acabaram por acarretar em alguns conceitos que muitas vezes, né, por questão de padrões estabelecidos, foram disseminados aí ao longo dos anos. Acredito eu que a mulher tem alguns dons, mas que, na verdade, nem todas vão desenvolvê-los ou por própria escolha. A questão do cuidado, né? Alguns executivos até defendem, eu trago mais mulheres para o mercado, para a empresa, porque tem a questão do cuidado. Nem todas as mulheres querem cuidar, né? Algumas mulheres querem ser cuidadas, e tudo bem. E, para mim, a experiência de estar casada, de amar um homem trans é uma dádiva, porque eu tenho o melhor dos dois mundos, né? Eu tenho um homem que me entende muito mais, que tem questões, assim, muito mais profundas. A nossa conexão, pelo menos dos outros relacionamentos que eu tive, é muito mais profunda por conta justamente dessa não binariedade, né? E trazer um pouco da vivência que ele teve enquanto mulher antes da transição, da criação que ele teve. Então ele é essa pessoa do cuidado, né? Eu também sou, mas um pouco menos, né? E tá tudo certo, né? Então eu acho que a gente precisa rever essas questões para não colocar em caixinhas, né? Então, a mulher pode ter um dom, um instinto, uma intuição aflorada, mas ela pode também, né, ter elementos do universo masculino, pode ter uma biologia X ou Y, pode ter
um reconhecimento de gênero X ou Y e tá tudo certo. Então é importante a gente tentar se policiar para que o outro tenha oportunidades de ser quem é, né? Eu faço entrevistas também e tomo até alguns cuidados, porque muitas vezes algumas pessoas me entrevistaram e falaram assim, você é casada? Sou. Mas o seu marido faz o quê? Na época, meu marido ainda não era um homem trans, era uma mulher. Então, até isso, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, né? Para não generalizar, para colocar tudo na nossa caixinha padrão e tentar se abrir, né? Se abrir para outras oportunidades, outras formas de vida e aproveitar o melhor de cada pessoa, né? Independente do que ela ou do que ela se diz ser, se vê ali que cada Barbie tinha o seu propósito, tinha a sua entrega para a criança que estava ali brincando, tinha o seu papel na Barbilândia, né? Então, eu acho que todo mundo precisa ter esse olhar de o que eu sou, o que eu represento e o que o outro precisa, né, ter de conhecimento sobre mim e como que eu quero ser visto e como eu preciso ser respeitado também, né, na minha individualidade. Mi, quer falar? Pode falar você primeiro. Eu só vou complementar mesmo a fala da Thalita, que eu concordo com tudo que ela disse. Que eu me lembrei agora que em alguns momentos depois da transição, né, já tive alguns comportamentos que eu ouvi a pessoa falando, é homem mesmo, né, olha o que ele tá fazendo, sendo que eu cresci, eu fui criado, eu fui educado de uma forma, né, e também não tem como falar, né, biologicamente falando, em relação ao hormônio, nada, então realmente alguns comportamentos eles são passados, eles são ensinados. Então não tem como a gente falar de comportamentos de homem e comportamento de mulher, né? E teve muito essa dualidade ao longo da minha transição e é uma coisa que eu fiquei me questionando, tipo, em relação a comportamentos e a gestos e a coisas enquanto eu estava transicionando, né? Já foi até questionado até por psicólogas em relação a isso. Já escutei uma psicóloga falando, não acho que você seja homem não, porque você senta de tal jeito, porque você age de tal jeito. Então, a própria sociedade faz isso com a nossa cabeça, né? De comportamentos de mulher e de homem. Né? Então, essa coisa de energia feminina, energia masculina, para mim, não existe, não tem isso de energia, simplesmente a forma como a gente foi educado, foi criado. E o que a gente acha de positivo e negativo nessas formas, né, de como a gente vê mulher agindo, como a gente vê homem agindo, a gente traz pra gente. Então, enquanto lido como uma mulher lésbica, as pessoas falavam que eu tinha comportamentos muito masculinos para uma mulher. Enquanto lido como um homem pela sociedade, as pessoas falam que eu tenho comportamentos muito femininos. Então eu já deixei de ouvir as pessoas, porque independente do que eu faça, eu vou ser colocado numa caixa e o que eu fizer, se eu usar rosa, se eu cruzar as pernas enquanto eu sento, se eu gesticular demais enquanto eu falo, se eu falar um pouco, se eu falar de um jeito vai soar feminino, se eu falar de outro jeito vai soar masculino. Então, assim, simplesmente não existe isso. As pessoas vão tentar colocar a gente numa caixa, independente de como a gente se identificar e falar para as pessoas como a gente se identifica. Eu concordo com isso que vocês falaram. E acho que é exatamente isso. As pessoas sempre vão tentar colocar a gente numa caixinha. Só que o ser humano é constante. A gente muda o tempo inteiro. E a gente muda de gosto, a gente muda de tudo. Então não dá para querer englobar todo mundo assim, dizer energia feminina, energia masculina, porque não é assim que funciona. Porque é tanta coisa, são tantas facetas que tem diferente de uma pessoa para outra. E tantas coisas que mudam. Muda a idade, muda o local que ela vive, muda a infância dela como foi, muda a relação com os pais, muda a profissão. Cada pequena coisinha que essa pessoa tem muda a vivência dela. Então, a gente colocar tudo isso numa caixinha é muito difícil, sabe? Ver as pessoas fazendo isso. E é o normal para as pessoas, né? Porque, às vezes,
Eu sempre falo isso, que a gente às vezes vive numa bolha de pessoas da nossa idade, de pessoas bem informadas, de pessoas de mente aberta. Quando a gente para pensar que, infelizmente, o mundo lá fora não é assim, de que as pessoas não vão ver isso assim. Então, eu ainda escuto muito isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto muito de coisas coloridas, eu sou uma pessoa muito colorida. E aí, as pessoas não me... Tem lugares que eu chego que... Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma jornalista que cobre política. Então, tem ambientes que eu chego que eu deixo de ser levada a sério. Pelo acessório que eu estou usando, pela roupa que eu estou usando, sabe? Quando a pessoa conversa comigo, mas você é uma mulher tão inteligente e gosta de escutar funk, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, sabe? Então, as pessoas o tempo inteiro estão colocando a gente numa caixinha. E seja disso de gênero, seja de idade. Nossa, você não tem mais idade para isso. Nossa, mas dessa idade fazendo isso, dessa idade assistindo desenho, dessa idade, sabe? Então, a mesma coisa com as mães, como o filme mostra muito isso, a personagem da Glória, que a filha dela esquecia de ver ela como uma mulher e só via ela como uma mãe. Então, esquecia que aquela mãe dela também teve sua infância, também teve seus sonhos, também tem suas frustrações, seus momentos de querer relembrar isso. Então, o filme, que a partir do momento que a mulher vira mãe, ela não é mais nada, né? Ela só é mãe. A personalidade dela é mãe. Então, quando a gente vê a filha da Glória agindo como uma adolescente, né? E a partir do momento quando ela vai para Barbilândia, que ela vê a mãe empolgada, a mãe feliz vendo a Barbie, a gente vê que ela é mãe, mas antes de ser mãe, ela é uma mulher. Ela é uma mulher que passa por várias questões no dia a dia. Ela foi uma criança, um dia ela também foi adolescente, sabe? Então, eu achei muito legal, acho que o filme também mostra isso. E do lado de cá também, de que a gente, antes de ser tudo, a gente também foi criança, a gente também teve nossos gostos, nossas coisas, e que independente se é o que as pessoas esperam ou não, são especiais pra gente. E que a gente não pode abrir mão disso, sabe? Que a gente tá tudo bem, a gente ainda gostar dessas coisas, a gente querer relembrar isso tudo, e fugir dessa caixinha que colocam a gente. O tempo inteiro a gente tem que estar fugindo disso. Isso aí. Nossa, fechou super bem o episódio. Vamos para as dicas? Mirelle, você gostaria de começar com a dica? Eu até anotei aqui, eu trouxe dica de filme, eu acho que seria... Eu não consigo não recomendar outro que não seja Adoráveis Mulheres, que é da Greta, que é um dos meus filmes favoritos da vida, é da mesma diretora, e é um filme, assim, que eu acho muito importante. Tem gente que não gosta dele, que fala que é bobo, que assim, mas é isso, é um filme que mexe muito comigo, que eu acho muito, que trata de questões muito importantes, óbvio que no recorte que ele traz, fala de mulheres de determinado local, de determinada cor, de determinada idade, então assim, tem que ter essa visão crítica, sabe, de que ele não engloba tudo, mas que ele é um filme, no que ele se propõe, eu acho muito bom. E, da mesma maneira, eu indico o livro também, porque é inspirado em um livro, o livro Mulherzinhas. Mas eu também pensei em um livro e uma série, que eu acho que encaixam muito com a mensagem da Barbie. The Marvelous Mr. Maisel, que é uma das minhas séries favoritas da vida, e que eu acho que tem tudo a ver com a mensagem de Barbie. De outra maneira, de outra forma, mas é uma série incrível. E tem um livro que eu recomendo muito, chamado Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro, eu já pensei mais na questão da crise existencial da Barbie e dos Kens, de tudo isso, que é um livro em que a personagem, ela tá, assim, no esgotamento de saúde mental, e ela pensa que a vida dela não faz mais sentido. E ela começa a repensar, ela pensa que ela tá pobre, que ela tá sozinha, que sabe? E ela começa a repensar, e ela decide que ela vai acabar com a vida dela. E aí, quando ela tem essa decisão, ela vai parar em uma biblioteca, que é um livro mais fantasioso, né? Mas é um livro que ela fica numa biblioteca que fala que é entre a vida e a morte, essa biblioteca. Que cada livro desse é uma escolha diferente de vida que ela tomou. Então, ela começa a abrir os livros e ver como seria a vida dela se ela tivesse tomado cada decisão que ela repensa. Se eu tivesse ficado com fulano, se eu tivesse escolhido tal profissão, como a vida dela.
E aí é o livro que traz essa mensagem de que, independente das escolhas, independente de tudo, ela ia encontrar problemas, ela ia ter momentos infelizes, e que não existe essa felicidade ideal, essa felicidade estereotipada, como as pessoas pensam, esse mundo ideal, que é o que Barbie aponta muito. Não existe a Barbilândia, até a Barbilândia tem problemas, então não existe essa felicidade, esse mundo perfeito em que a gente sempre vai se sentir bonita, inteligente, feliz. E eu acho que esse livro fala muito disso. Então, eu deixo essas 3 indicações, de um livro, uma série e um filme. Ótimo. Thalita? Bom, ai, gente, difícil, mas vamos lá. Anne with an E, uma das minhas séries preferidas, que é a história da Anne. Conta um pouquinho sobre como foi a infância dela, como criança órfã, né, e todas as questões relacionadas ao início, né, da sociedade e o papel da mulher, das meninas e das mulheres. Bridgerton, acho que muita gente já assistiu, que também fala sobre sociedade, sobre papéis da mulher. Esse último, né, da Queen Charlotte, para mim foi o melhor, né, que traz aí a questão do papel da mulher no casamento enfim. E sobre a questão da saúde mental também eu achei fantástico. Edu me fez a Machimamanda, então recomendo aí o livro O Perigo de uma História Única, que fala justamente sobre o cuidado que a gente tem que ter em criar estereótipos, sobre todos os tipos de pessoas, né? Não só a mulher padrão, mas também a mulher negra, sobre as pessoas indígenas, enfim. E também gosto muito do filme Estrelas Além do Tempo, né? Que quebra aí uns tabus, que mostra também um pouco sobre as lutas femininas dentro do mercado de trabalho. Acho que é isso, assim, que me vem à mente. Tem vários conteúdos, vários livros sobre o tema, mas acho que esses, assim, foram os que me vieram mais rápido. Olha, legal. Legal. Várias dicas aqui, várias dicas muito boas. E eu vou dar 2 dicas. Também um filme da Greta, que eu acho que conecta um pouco com esse processo que vocês mencionaram de chegar na fase adulta, que é o Lady Bird, né? É um filme que tem algumas pessoas que gostam menos. Eu gostei muito, eu achei um filme muito legal. Algumas pessoas falam, personagem chata. Personagem é uma adolescente, né? Mas eu achei ela muito cativante, muito real, né? Eu gostei bastante desse filme. Eu acho que, de novo, eu não tenho a vivência de ser uma mulher, né? Ou de ter uma filha adolescente, mas eu acho que ele me pareceu muito autêntico na forma como descreve esse processo de chegar na fase adulta como mulher. E um outro é um filme de alguns anos atrás, é o Frida, porque a Frida Kahlo, ela é uma personagem que eu acho, é uma pessoa, né, não é uma personagem, mas é uma pessoa que ela talvez tenha um legado tão ambíguo quanto o da Mattel, né? Ela é vista como símbolo feminista e ao mesmo tempo vista como símbolo não feminista, e ela tem essa ambiguidade nela, e é uma história lindíssima. É uma pessoa, além de extremamente talentosa e criativa, é uma pessoa realmente com uma história muito interessante, muito bonita, e que foge dessa caixinha, né? Então, eu achei bastante interessante esse filme. É um filme que realmente emociona, e emociona desde os primeiros minutos, porque ela teve um início de fase adulta bastante difícil, né? Ela teve um acidente e ficou acamada por muitos anos, então é realmente um filme muito, muito bonito. Queria dizer que eu vou abrir uma hashtag contra a Mirelle, porque eu indiquei Adoráveis Mulheres no episódio passado, e eu ia indicar a maravilhosa Mrs. Maisel agora. E aí eu tive que procurar outra coisa que eu ainda não indiquei aqui, porque tá ficando difícil. Eu tenho culpa que nosso gosto é muito parecido. É muito parecido. Eu ia indicar uma série que eu já indiquei aqui, que é Fleabag, mas eu já indiquei, aí eu fui procurar outra coisa.
E eu lembrei de uma série da Netflix que é do Spike Lee. Ela foi cancelada, mas tem 2 temporadas. Chama Ela Quer Tudo, que é uma série bem legal também, é uma série bem curtinha. E apesar de que é voltado mais aos relacionamentos da personagem principal, aborda feminismo na série, aborda temas como assédio também, de uma forma bem... Eu acho que seria para todos os públicos, sabe? Eu acho que aborda de uma forma legal. E Fleabag também vou indicar, sempre vou indicar, onde eu tiver vou indicar, porque querendo ou não aborda também muitos temas que foram retratados no filme da Barbie. A própria personagem passa por... Acho que essa coisa dela tentar convencer as pessoas de que ela é capaz de fazer as coisas, né? Ela é capaz de cuidar do café dela, ela é capaz de ser uma irmã boa, capaz de ser uma filha boa. E... Enfim, vou indicar essas 2, porque eu já ia indicar as outras, já falei sobre Adoráveis Mulheres também, mas todas as recomendações acho que são válidas aqui. E é isso. Alguém quer complementar antes da gente finalizar? Recomendem suas redes e trabalhos que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco mais de vocês. Esse é o momento marketing que a gente abre para vocês indicarem. Momento jabá. Bom, eu tô no Instagram como Thalita SR Castro, tô no LinkedIn também, Thalita Soares de Castro. Quem quiser aí falar sobre diversidade e inclusão, maquiagem, RH, estamos aí para isso. E Barbie também, para falar de novo, porque eu amei, vou assistir de novo, inclusive. Meu Instagram é itsmirelli_, Mirelli com 2 L's e E no final. Lá eu também divulgo um pouco das minhas matérias, meus trabalhos jornalísticos, e falo muito de livros também, falo muito de Friends e Taylor Swift, que é a minha personalidade, basicamente. Você vai no show da Taylor? Vou. Oh, que legal que você conseguiu. Foi uma luta, venci a guerra, mas estou lá para quem quiser conversar sobre qualquer coisa do tipo, falar sobre Barbie também. E é isso. Então a gente encerra o episódio por aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês e as falas de vocês, que com certeza para todo mundo que escutar e para a gente, né, para mim, para o Edu, foi essencial, né, para a gente até entender mais o filme, como que a visão de todo mundo, que eu tenho certeza que esse filme foi diferente para todo mundo, né, impactou de diversas formas para todo mundo. Então vou pegar aqui meu textinho de encerramento, que a gente costuma falar no final. Hoje tivemos um papo incrível com a Thalita e com a Mirelle sobre relações de gênero. Se você, ouvinte, quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios, deixe um comentário para a gente no nosso perfil no Instagram, que é @diversiartepodcast, ou, se preferir, estamos também no Instagram com nossos perfis pessoais, @pedroschenck e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte. Finalizamos. Amei!